A floresta tinha cheiro de chuva antiga e madeira apodrecida. As luzes da casa tremiam como se tivessem memória própria. Alice parou o carro, desligou tudo e me fitou em silêncio, como quem treina o silêncio para obedecê-la. Respira, ela sussurrou. E foi a primeira vez que obedeci sem discutir. A porta abriu antes que batêssemos. O homem de terno preto, alto, olhar pesado, meu irmão, sorriu com uma tristeza ensaiada. Bem-vinda de volta, irmã. Eu não lembrava dos olhos dele daquele jeito, e ainda assim, eles me lembravam de algo que eu tentava esquecer. Entramos. A casa parecia viva. O corredor era estreito, as paredes carregadas de quadros de pessoas que nunca sorriam. Um relógio de parede marcava 3h31. Tic-tac. A madeira rangia como se protestasse nossa presença. Você é a peça principal, não a isca, ele disse, sem mover um músculo do rosto. Quem disse que eu aceito jogar? Retruquei. Ele. Riu leve, como quem já venceu. Você não jogou, você foi jogada. A diferença é sutil. Alice, atrás de mim, parecia pequena. A traidora que me salvou. A salvadora que me traiu. Eu fiz o que precisava, ela disse, como se lesse meus pensamentos. Não confie nela, meu irmão cortou. Nem em mim. Confie no relógio. O que tem no relógio? O horário em que tudo recomeça. 3h32. O ponteiro avançou num sussurro que doeu. Quem mais sabe que eu estou aqui? E perguntei. O conselho, ele disse. E o conselho não gosta de perder. Perder o quê? Você. Ele nos levou a uma sala sem janelas, forrada de madeira escura. Numa mesa, uma caixa de metal com arranhões, um diário coberto de poeira e um relógio de bolso. É do nosso pai, disse meu irmão, empurrando o relógio na minha direção. Abri, parado. 3h33. O conselho governa o que você ainda chama de acaso, ele prosseguiu. A família foi selecionada para encenar histórias que pareceriam escolhas. E eu? Perguntei. Você é a última peça. Aqui legitima a próxima mudança. Eu ri, sem humor. Legitima ou sacrifica? Ele não respondeu. O silêncio respondeu por ele. Alice caminhou até o diário. Leu sem tocar. Eles sabiam seu nome antes de você nascer. Sabiam que você correria. Sabiam para onde. Deixa de teatro, cortei. Onde está a noiva? Os dois se entreolharam, um pacto mudo. Com o conselho, disse Alice. Ela sabia demais. Grávida? A palavra saiu antes do raciocínio. Vi o susto nos olhos dos dois. Um susto rápido, pequeno, mas real. Quem te contou isso? O relógio, respondi. Nem eu sabia por quê. 32h30. O ponteiro vibrava. Se ela estiver grávida, não é sobre amor, meu irmão disse, encostando a mão no diário. É sobre herança. Herança de quê? De obediência. Tic-tac. Longe dali, o músico e o militar caminharam pela trilha de pedras. A tempestade prometia. A floresta prometia mais. Dois inimigos cansados de mentir para si mesmos. Se ela estiver com Alice, foi escolha dela. O músico disse, como se a frase pudesse protegê-lo da dor. Escolha é a fantasia dos fracos. O militar devolveu. Pararam diante de uma clareira. A casa apareceu, enorme, respirando pelas frestas. Se entrarmos, não saímos iguais, o músico comentou. Quem disse que ainda somos os mesmos? Arrombaram a porta lateral e encontraram corredores que pareciam repetir a si mesmos. Em Mintos, uma sala, uma TV antiga, um videocassete, fitas catalogadas com datas e nomes. O militar leu em voz alta. Infância. Ensaio 01, ensaio 02. Apertou o play. Crianças, vozes. A minha voz tão pequena que cabia numa caixinha de música. Eu obedeço quando o relógio manda. O músico travou. Isso é montagem. É protocolo, o militar respondeu, a mandíbula dura. Eles condicionam quem importará. A luz piscou. Um sussurro vazou das paredes. 3h33. A fita parou sozinha, cuspindo a fita pela metade. Os dois se olharam. Já somos tarde, o músico disse.
Ou cedo demais, o militar respondeu, e recarregou a arma. Meu irmão colocou o diário na minha mão. Lê. As páginas eram anotadas como partituras de um culto. Nomes, locais, horários. Ao lado de 333, a mesma frase repetida. A troca. Troca de quem por quem? De você por todos, Alice murmurou. Abriu o relógio de bolso outra vez. Sob o mecanismo, uma foto dobrada. Eu, criança, segurando o mesmo relógio. Nas costas, um bilhete. Quando você esquecer quem é, lembre-se do barulho. O barulho? O silêncio depois do tiro, meu irmão disse sem piscar. Que tiro? A casa respondeu. Uma batida surda, profunda, que atravessou as paredes como água. Eles chegaram, Alice falou. Ou foram eles que nunca saíram. Fui até a janela. A floresta moveu sombras que não eram do vento. O corredor suspirou. O relógio da parede pigarreou. 3:33 aproximava. Vamos descer, ordenei. Se a noiva estiver aqui, eu vou encontrar. Ela não está aqui. Alice rebateu. Você aposta a própria garganta? Alice encostou os dedos no pulso. Eu aposto a memória. E perde fácil, meu irmão cortou. Como sempre. Eles se odiavam da forma mais íntima possível, pela semelhança. A escada rangeu como se mastigasse tempo. A porta do porão estava encostada, e o cheiro de ferro velho subiu feito aviso. Empurrei devagar. Lanternas, poeira. A sala parecia um palco antes da peça. No centro, uma mesa de mármore com 3 cadeiras. Em cada encosto, um nome entalhado. Eu, quem me ama, quem me mata. Sentei na cadeira eu. O frio atravessou o vestido como lâmina submersa. Conselho quer isso, meu irmão disse, ficando de pé ao meu lado. Que você escolha. Quem disse que eu jogo com cartas marcadas? Quem disse que você tem cartas? Alice circulou a mesa até parar diante de uma estante. Retirou um livro falso e revelou um compartimento. Dentro, um gravador e um envelope lacrado. Ela me entregou o gravador. Apertei o botão, a voz do meu pai. A escolha não é o ato, é a culpa. Abri o envelope, uma ecografia. 3 letras no canto inferior. Sujeito N. É dela? De engolir seco. É de quem vocês acreditarem que seja, Alice respondeu. A luz falhou. O porão suspendeu a respiração. Em algum lugar da casa, passos. E entre um passo e outro, o som do relógio enterrado no meu peito. 33. A energia caiu como se alguém tivesse assoprado à noite. A casa estalou. A porta do porão se fechou sozinha. Não corram, meu irmão disse, calmo demais. Eles farejam pânico. Eles quem? O que obedece ao conselho. Ou o que comanda o conselho. Depende do preço que você pagou para acreditar. Peguei a lanterna. O facho cortou o escuro e achou um quadro no chão, caído. A tela mostrava uma família sem rostos, segurando relógios derretidos. No rodapé, uma assinatura. A minha. Eu pintei isso? Perguntei. Você ensaiou isso, ele corrigiu. Do outro lado da casa, portas bateram como aplausos atrasados. O militar e o músico já estavam dentro. Seus passos tinham culpa e treino. Subimos. O corredor se partia em 2, mas a casa decidia por nós. O relógio da parede, agora parado, refletia nossos rostos desfocados e um terceiro rosto atrás. De mim, virei. Nada. Ele está aqui, Alice sussurrou. Quem? O pai que ninguém enterrou direito. O ar pesou. O cheiro de pólvora, muito antigo, acordou lembranças que não eram minhas. E no meio, um sussurro que veio de dentro. Do relógio de bolso. Volta. Para onde? Para o começo. Encontramos uma sala que não existia antes. Paredes de concreto liso, sem quadros, sem poeira. Uma mesa com um contrato antigo, caneta de pena, tinteiro escuro como culpa. No alto, uma lâmpada solitária, indiferente ao apagão. Eles constroem portas quando querem que você entre, meu irmão comentou. Li as cláusulas.
O documento não pedia minha assinatura. Pedia meu consentimento. Se eu aceitasse, alguém seria poupado. Se eu recusasse, alguém seria escolhido por mim. E o conselho sempre acerta no que dói. Quem você quer salvar? Perguntou Alice. Muito baixo. Quem você quer que eu salve? Devolvi. Ele. Ela olhou para trás de mim. O músico estava na porta. Respiração curta. Olhos de animal encurralado. Atrás dele, o militar segurava o braço sangrando e a arma fria. Você não assina nada, o militar disse. Eles mentem. O que você faria, então? Perguntei. Eu queimaria o papel e a casa junto. E depois? Depois a gente conversa. O músico deu um riso curto. Ele não acredita em conversas. E você acredita em quê? Perguntei. Em você. E eu? Em quem eu acreditava? A maleta tremeu como se respirasse. O som não era metálico, era orgânico, molhado, quase vivo. Encostei a mão no cadeado, gelado. Meu irmão afastou meu braço. Não abre sem pagar o preço. E qual é o preço? Perguntei. Ele sorriu com cansaço. Tudo que você ainda acha que não deve. Alice se ajoelhou e, sem olhar para ninguém, sussurrou algo baixo, numa língua que não reconheci. A maleta parou de tremer. Você sabe a senha, meu irmão disse. Sei. Ela respondeu, mas não digo. Por quê? Porque o conselho ouve. Aquilo caiu na sala como uma lâmina invisível. O músico recuou até a porta. O militar apertou a arma. E eu senti pela primeira vez que talvez a casa não fosse apenas cenário. Peguei o relógio de bolso. Ele marcava 3h33 de novo. Se não abrirmos, não saímos daqui, falei. Alice respirou fundo e desenhou com o dedo na poeira da maleta 3 símbolos simples. Um círculo, uma linha vertical e um olho. O cadeado abriu sozinho. Dentro, rolos de filme antigos grossos com etiquetas datadas. 1989, 1997, 2001. A última, 3h33. Isso não é futuro, o militar disse, pegando um dos rolos. É passado. Não, Alice corrigiu. É o mesmo. Dia. Sempre o mesmo dia. Sempre 3h33. Montamos o projetor numa sala com paredes descascadas. A lâmpada queimava fraco como se soubesse demais. O primeiro rolo chiou antes de girar. Na tela, crianças brincando numa casa que parecia esta, mas mais jovem. Reconheci meu pai, mais novo, segurando o mesmo relógio. Atrás dele, homens de terno. O conselho. Uma voz fora da imagem. Quando? A hora parar? Vocês obedecem. A câmera aproximou. Um dos homens segurava uma criança pelos ombros. Eu. Não era uma atriz, não era metáfora. Era eu. Eles filmavam tudo, murmurei. Não, eles escreviam antes. O músico disse, tenso. Isso aqui já era o roteiro. O segundo rolo mostrou meu pai discutindo com alguém no escuro. Um contrato na mesa. O mesmo contrato que tentei queimar. Se ela não aceitar, tudo reinicia, a voz disse. De novo. Até aceitar. Por isso 3h33, Alice completou. É a hora em que o mundo trava. E recomeça. O último rolo, o marcado com 3h33, tremeu no projetor. Imagens rápidas cortadas como memória quebrada. Eu, adulta, assinando o contrato. A casa em chamas. O conselho sorrindo. O relógio derretendo como cera. Uma criança que não reconheço me chamando de mãe. A fita estourou. A lâmpada queimou. A tela ficou preta. Eles querem um final que nunca chega, meu irmão disse. Querem a história presa para sempre. Silêncio. Pesado. As janelas bateram com vento que não vinha de fora. O corredor escureceu mais do que o apagão permitia. Se eles precisam de mim para acabar, por que não me forçam? Perguntei. Porque você precisa querer, Alice respondeu. Eles não comem sem convite. O militar encostou a arma na mesa. Então vamos embora. Eles que fiquem com o relógio, a casa, o inferno inteiro. Não tem ir embora, o músico disse, a voz quebrada. A porta não abre desde que chegamos. Já tentou? O militar retrucou. O músico não respondeu.
Meu irmão caminhou até mim. A outra opção. O quê? A troca. Trocar quem por quem? Ele não piscou. Alguém fica no seu lugar, para sempre. A história recomeça, mas sem você. Alice olhou para o chão. O músico fechou a cara. O militar enrijeceu. E quem garante que funciona? Perguntei. Ninguém, ele disse. É por isso que sempre dá errado. O som da caneta riscando o papel parecia mais alto que o vento lá fora. 1 a 1, eles escreveram. O militar primeiro, com raiva na mão. O músico depois, hesitando como quem teme a própria sombra. Alice demorou mais, mordendo o lábio, como se o nome custasse mais do que ela queria pagar. Meu irmão só escreveu, no fim, lento, calculado, 4 papéis no centro da mesa. Eu não escrevi. Não havia onde colocar meu medo. Quem lê? Perguntei. O conselho lê, disse meu irmão. As velas reacenderam sozinhas. Uma brisa passou pelos papéis, embaralhando-os, como cartas marcadas. 1 a 1 viraram sozinhos. Alice, o militar, Alice. O músico, 2 votos para Alice, 1 para o militar, 1 para o músico. Então é ela, o militar disse frio. Alice não se moveu. Apenas encarou o envelope, depois me encarou. Eles nunca escolhem o que vocês escolhem, ela disse, e a voz, a mesma que não vinha de garganta nenhuma, confirmou. A escolha é deles, não de vocês. As janelas estouraram. A casa apagou de novo. Um clarão iluminou o corredor por fora. Não era raio, era fogo. As paredes começaram a esquentar, a madeira a chiar. Eles vão queimar tudo, o músico gritou. Não, Alice respondeu. Eles vão reiniciar. O relógio voltou para 3h33, sempre 3h33. A mesma hora, o mesmo dia. Quantas vezes isso já aconteceu? Perguntei, a voz saindo mais fina do que queria. Com você? Alice me olhou como quem pesa a verdade. 7. A palavra doeu no corpo inteiro. Meu irmão puxou algo do bolso. O mesmo contrato queimado, intacto, sem cinzas. Cada vez que você recusa, eles voltam. A história repete. Só muda quem morre. E quem morreu antes? Perguntei. Todos, ele disse. Uma vez ou outra. As chamas começaram a lamber o teto. O militar mirou para a porta. A gente sai agora ou morre junto. Não há saída sem troca, Alice falou. Então que seja você. O militar gritou, apontando a arma. Alice não recuou. Sorriu, pequeno. Você não entende. Não é sobre quem morre. É sobre quem lembra. As chamas cercaram a sala. As cadeiras pegaram fogo, mas ninguém se queimava. O calor era real. O fogo parecia memória. A voz voltou mais perto. Um por todos, para sempre. Meu irmão empurrou o contrato para mim. Assina e acaba. O músico bateu na mesa. E se for mentira? É sempre mentira, Alice respondeu. Mas é a única chance. O militar me olhou, os olhos duros. Assina logo. Eu segurei a caneta. O papel parecia pulsar. As letras mudavam, se contorcendo. Onde estava meu nome? Agora havia apenas uma palavra. Troca. Se eu assinar, quem fica? Perguntei. Alice respirou fundo. Quem o conselho quiser. O fogo subiu pelas paredes. O relógio caiu da parede rachado, mas continuando a marcar 3h33. Sempre. 3h33, assinei. O som que veio depois não foi de papel nem de fogo. Foi de porta abrindo. Uma que não existia antes. Do outro lado, uma figura alta, de rosto escondido, gesticulou para Alice. Não, o músico disse, percebendo tarde demais. Era ela desde o início. Alice sorriu, amargo. Alguém sempre paga, e entrou pela porta. Tudo apagou. Fogo, luz, som. A casa respirou fundo, como quem engole séculos. Quando acordei, estava na mesma cadeira. O relógio na parede, intacto. 3h33. Sempre 3h33. Meu irmão ao meu lado. O músico de pé. O militar encostado na parede. Alice? Perguntei. Nunca existiu, meu irmão disse. Olhei para a mesa. O contrato sumiu.
As cadeiras estavam frias. O fogo não deixou marcas. Lá fora, um dia novo. Mas o relógio continuava parado. E no centro da mesa, uma única fotografia nova, ainda molhada. Eu, sentada ali, exatamente como agora, mas com uma criança no colo. No verso, a caligrafia que eu já conhecia. Se quiser parar, precisa lembrar. Mas segurei a foto ainda úmida. A criança não chorava. Me encarava como quem já conhece a resposta e só espera que eu diga em voz alta. O músico se aproximou devagar, como se qualquer passo pudesse assustá-la para fora da imagem. O militar olhou a porta, calculando ângulos, rotas, riscos, o reflexo de quem aprendeu a sobreviver mais do que a viver. Ela existe? Perguntei, e senti a estupidez da pergunta assim que saiu. Tudo que o conselho registra existe 2 vezes. Meu irmão respondeu, no papel e na obediência. Virei a fotografia de novo. O traço da caligrafia era meu. O aviso também. Se quiser parar, precisa lembrar. Lembrar do quê? O relógio respondeu com um tique preso como soluço. 3h33. Sempre 3h33. A madeira do assoalho vibrou. O corredor respirou. E então a vimos. Parada no vão da porta, do meu tamanho aos 6 ou 7 anos. Olhos que eram os meus, mas mais tranquilos do que eu jamais fui. Mãe, ela disse, sem drama, como quem apenas constata. Ninguém se moveu. O militar tocou o cano da arma no próprio pulso para se lembrar que era real. O músico se ajoelhou, num gesto tão instintivo que doeu. Qual é o seu nome? Perguntei. Ela sorriu de lado, pequeno. Você que me dá. A palavra nome entrou na casa como uma faca invisível. Meu irmão desviou o olhar. Sem nome, o conselho não herda. Sem nome, nada continua. Então, por que ninguém nomeou antes? Porque nome custa lembrança. A criança respondeu. Por ele. E vocês sempre preferiram esquecer. Ela avançou 2 passos, sem medo. Toquei seu cabelo. Suave, quase morno. Não era sonho, não era truque. Ou, se era, era o único truque que doía do lado de dentro. Vem, ela pediu, e me conduziu por um corredor que não existia de manhã. Atrás de nós vieram os 3, músico, militar, irmão. A casa abriu passagem com uma boa vontade antiga, como biblioteca que se orgulha em revelar uma prateleira secreta. O quarto era um berçário que envelheceu sem uso. Móveis parados, poeira em forma de estrela, um papel de parede com luas desenhadas à mão. No rodapé, risquinhos de altura, datas repetidas. 7 vezes a mesma data. 7 vezes 3, 33. O pai tentou a troca antes. A criança disse, apontando para marcas na madeira. Havia iniciais gravadas. Tas, nas, as, tas. E depois, simplesmente um Nabu. O que é N? Nó. Ela encostou o dedo no meu peito. O lugar que prende tudo. O músico se aproximou das marcas, os olhos marejando. Eles registraram vocês como versões. Prototipagem de herdeiro, o militar murmurou, o profissional frio atravessando o homem cansado. A máquina repete até não falhar. Sempre falha, disse meu irmão, quase num sussurro de inveja. O móbile girou sem vento. As luas fizeram sombra no rosto da criança. Vocês precisam lembrar o tiro, ela disse. Sem o tiro, o relógio não anda. Que tiro? Perguntei. E a pergunta ecoou como se já tivesse sido feita. O silêncio depois dele, ela corrigiu. É aí que você decide. Fechei os olhos, procurei o som. Não o estouro, mas o que vem depois. O nada espesso, cheio de pó e escolhas. O vazio que cola na pele, um corredor antigo. Minha mão pequena num metal gelado. A voz do meu pai dizendo, não olha. Eu olhei. A parede suja, o relógio de bolso no chão. 3h33 fixo como sentença. E o disparo. Abri os olhos com a certeza que mais parece febre. Não fui eu que atirei nele. Mas alguém quis que eu acreditasse nisso. Você lembrou? A criança perguntou. Sem piedade, lembrei o suficiente. Meu irmão encarou o chão.
Ele se matou para nos comprar um ciclo. O conselho aceitou, mas mudou a fatura. O que isso significa? Que a conta passou para você. O músico deu um passo à frente, a voz arranhando na garganta. E eu? Quem sou eu nesse teatro? A criança o fitou com ternura que doeu. O único que tentou te amar sem roteiro. Ele riu, curto, acuado. E mesmo assim, eu falhei. Ninguém falha sozinho quando o mundo é um tabuleiro, ela disse, como quem recita um provérbio herdado. Olhei para o militar. E você? Ele respirou fundo, pesado. Eu fui feito para te escoltar até a decisão. O resto inventei porque precisava me sentir humano. E conseguiu? Quando eu te deixei ir, por alguns minutos. 3:33 vibrou de novo, mas algo tremeu diferente, como se o ponteiro tivesse tossido ao tentar seguir. O silêncio depois do tiro ainda morava ali, à espreita. Precisava ser usado. A porta se desenhou na parede como cicatriz que decide abrir. Mármore. Frio. 6 cadeiras vazias, altas demais para qualquer pessoa sentar sem pedir licença. Uma mesa com microfones antigos, fita magnética, timbres de autoridades que não aceitam discordância. Sentei sem pedir. O metal mordeu o osso, das costas. Meu irmão ficou de pé atrás de mim, como sombra que pretende. O militar encostou junto à única coluna que não projetava sombra. O músico ficou ao alcance da minha mão, mas não tocou, como quem aprendeu que proximidade também pode ser armadilha. Falemos, disse uma voz que vinha de lugar nenhum e de todas as frestas. Não sou espelho de vocês, respondi. Se querem rosto, comprem retrato. Um riso sem calor. Temos algo melhor. Dívida. A dívida não é minha. É herdada. A criança entrou, sem ser chamada. O chão aceitou seus passos com respeito. Ela lembra, anunciou. O relógio já tentou andar. Então falta o sacrifício, a voz disse. Ou a negociação. Eu corrigi. Silêncio. O tipo de silêncio que mede. Encostei a maleta de filmes na mesa. Está tudo aqui. O roteiro do que vocês dizem que ainda não aconteceu. Se eu abrir, não tem mais volta. Não para vocês. Um sussurro de metal, longe. O que você quer? Um acordo inverso. Eu defino a moeda. Moeda é vida. Moeda é memória. Retruquei, sentindo a frase encontrar lugar. Vocês não comem sem convite. Eu convido, mas sirvo lembranças que escolho perder. Em troca, todos saem, inteiros, sem rastros. E esse ciclo morre aqui. A casa suspirou. O militar ergueu o queixo. O músico fechou os olhos um instante, como quem agradece por um copo d'água. Meu irmão ficou imóvel. Ele sempre soube que eu faria isso, só não sabia quando. Que lembrança oferece? Ije perguntou a voz. Um nome, respondi. O mais caro. Nome não é lembrança, a voz arranhou. É domínio. Exato, eu disse. E domínio sem dono é deserto. A criança me observava como um espelho paciente. Se você me nomeia, me amarra ao mundo. Se me nega, eu solto o mundo de você. Você me quer livre? Perguntei. Eu quero que você escolha sem repetir. O militar baixou a arma. O músico, enfim, tocou minha mão. O toque doeu do jeito certo. E o preço? Insistiu a voz. Eu dou a vocês a lembrança que me mantém presa a vocês. O contrato. Não. Virei o relógio de bolso, revelando a fotografia antiga, agora seca. Alice. Meu irmão arregalou os olhos pela primeira vez. O militar engoliu seco. O músico prendeu o ar. Você vai esquecer, Alice? Ele sussurrou, quase infantil. Não posso manter tudo, respondi. E a criança assentiu, grave. Lembrei o tiro. Não preciso lembrar quem me empurrou para ele. Sem Alice, o enredo desmorona, a voz calculou. Era isso mesmo que vocês queriam impedir, digo. Eu ofereço o esquecimento dela. Em troca, vocês soltam as portas. Um estalo percorreu as paredes como trovão que desaprendeu a cair. O relógio tremeu. 3:33 hesitou. 3:34. Um segundo. Outro. Condições, disse a voz.
agora menos certa. Todos os que estão aqui saem, sem rastro, sem perseguição, sem dívidas futuras travestidas de acaso. E a criança? A criança ganha o que vocês nunca deram a ninguém. Um começo. Silêncio. Longo. Denso. Até o mármore pareceu reconsiderar sua vocação de pedra. Concedido. A voz disse por fim, como quem cuspe uma taxa. Mas falta o selo. O silêncio depois do tiro, a criança completou. O ato que decide. O militar tirou o carregador, conferiu munição. Bala de festim, anunciou, sem teatralidade. Vai funcionar? Perguntei. Não, é a bala. É o silêncio. Ele me entregou a arma. Pesava mais do que parecia. O músico se colocou ao meu lado, firme, embora não pudesse me ajudar com o que era só meu. Meu irmão fechou os olhos. Não por mim, mas pela elegância do gesto. Mira onde dói menos, o militar disse. Achei que fosse o contrário. Sorri sem graça. Mirei o teto. Disparei. O estampido cortou nossas audições por um fio de segundo. E então veio o vazio. O nada com gosto de poeira e ferro, o mesmo corredor antigo, a mesma vontade de fechar os olhos. O silêncio depois do tiro caiu sobre nós como neve. O relógio engasgou e andou. 3:35. O número brilhava antigo como ouro, enterrado. A porta atrás das cadeiras se abriu sozinha, sem pompa. Ar fresco entrou. O cheiro do mundo de fora da casa. O som da floresta vivo, real, sem repetições. A criança sorriu. Agora você pode. Posso o quê? Escolher o meu nome sem pagar com sangue. Saímos da sala como quem reaprende a andar. O corredor era novamente só corredor. A madeira, apenas madeira. A casa, enfim, uma casa. Do lado de fora, o céu era de uma cor que eu não lembrava. Talvez porque em 3:33 o céu não tenha cor nenhuma. O vento moveu as árvores sem pedir permissão ao conselho. O músico se aproximou da criança, ajoelhou outra vez. Posso te dizer como eu te imaginava? Pode. Te imaginava livre. Ela pensou alguns segundos, como quem testa um vestido. Livre não é nome, é destino. O militar ficou de guarda por hábito. Meu irmão observava a borda da floresta como quem não sabe para onde ir quando não há jogo. Olhei para ela. Não para a ideia dela. Para ela. Posso te chamar de algo que me dói e me cura ao mesmo tempo? Pode. Fechei os olhos, só para ter certeza de que não estava obedecendo a nenhuma voz que não fosse minha. Alice. O músico recuou um passo, surpreso, como quem esperava outra coisa, e mesmo assim, ouviu o que precisava. O militar assentiu. Respeitoso, como se um protocolo invisível tivesse sido cumprido. Meu irmão sorriu, pequeno, sem ironia. Você deu o nome que tirou de si mesma, disse a voz do lugar nenhum, já distante. Equilíbrio caro. A menina. Alice, segurou minha mão. Agora eu fico? Agora você começa. A casa por trás de nós estalou como tronco velho, não desabou, não queimou, apenas aceitou sua velhice. A porta, antes obediente, ficou entreaberta para os passarinhos e para ninguém mais. O militar guardou a arma. Sem munição, sem ordens, estranho. O estranho vai ser viver, o músico disse, e pela primeira vez a frase não soou como medo. Meu irmão respirou fundo, como quem devolve ar emprestado. Eu vou procurar os outros registros. Se ainda houver espelhos, quebremos todos. E, se o conselho voltar? Perguntei. A autoridade detesta quando a plateia levanta no meio da peça, ele respondeu. Mas já estamos na rua. Olhei o relógio de bolso. Não mais 3:33. Não 3:35. Os ponteiros andavam. Vida comum. A banalidade que eu sempre invejei. E a noiva? O músico perguntou, temendo a própria pergunta. Uma figura surgiu no limite. Da trilha. Silhueta recortada por luz de fim de tarde. Não era aparição. Não era lembrança. Era corpo, cansaço, barriga que ainda não acusava nada, mas que o mundo sempre adivinha. Você demorou, ela disse. E o tom não era cobrança. Era reencontro. O conselho?
Perdeu o interesse quando perdeu a hora, ela cortou. Mas juros aparecem onde a gente menos espera. Alice criança apertou minha mão. Ele ainda pode mudar de ideia? Ele sempre pode, respondi. Mas agora não decide sozinho. A noiva se aproximou do músico. Eles não se abraçaram. Estavam além disso. Às vezes, o amor só cabe no espaço entre dois corpos que aprenderam a não cair. Como chamamos ela? A noiva perguntou apontando para a menina. Você escolhe comigo, respondi. Ela sorriu. Então começamos direito. Respirei. Pela primeira vez, não precisei pedir permissão ao relógio. A floresta atrás de nós parecia mais velha, como se tivesse visto o mundo reiniciar muitas vezes e já não se importasse. A casa ficou em silêncio, resignada, sem truques, sem portas que sussurram. O militar andava alguns passos à frente, arma guardada, ombros cansados. O músico caminhava com a noiva ao lado, sem tocar nela, mas sem se afastar. O meu irmão trazia uma expressão estranha, metade alívio, metade dívida, e eu segurava a mão da criança, Alice. Ou talvez apenas um nome para uma história que decidiu mudar de forma. O relógio de bolso agora marcava as horas como qualquer relógio comum. 4:12. Vida real. Sem segredos. Sem 3:33. Por um instante acreditei que tudo tinha acabado, que o conselho havia perdido, que o ciclo não voltaria. Mas quando chegamos à estrada, havia algo no asfalto. Um envelope preto, sem remetente. Peguei com cuidado. Dentro, uma única foto. O conselho reunido em outra sala, em outra cidade, diante de outro relógio. O mesmo contrato sobre a mesa. E no canto da imagem, quase fora de foco, a silhueta de uma criança diferente. No verso, 2 palavras. Próximo ciclo. O vento virou as páginas da floresta, e eu soube que a história não tinha terminado. A foto queimava na minha mão mais do que qualquer contrato já queimou. A criança na imagem era diferente. Olhos sem cor definida, expressão indecifrável. Mas havia algo no fundo dela. Algo que parecia me reconhecer. Atrás, o conselho reunido, em uma sala que não era a da casa. Um prédio alto, moderno, com janelas que refletiam a cidade inteira. Um relógio na parede, mas não de ponteiros. Digital, frio, mostrando 23:59. Não 3:33, não o ciclo antigo. Um relógio novo. Um reinício maior. Eles nunca ficaram presos só na casa, meu irmão disse, vendo a imagem por cima do meu ombro. A casa era só o teatro pequeno. E a cidade? Perguntei. Ele respirou fundo, como quem revela um segredo tarde demais. A cidade é o palco real. A criança da foto parecia sorrir. Não para a câmera, mas para mim, como se já soubesse que eu estava olhando agora. Dias depois, numa cobertura envidraçada em uma capital distante, o conselho se reunia. Não mais 6 membros. Agora, eram dezenas, cada um com seus próprios símbolos. Bancos, governos, corporações, famílias antigas com brasões que ninguém lembrava aprender na escola. No centro, a nova criança. Não falava. Não chorava. Observava tudo como um juiz cansado. Ela ainda não sabe o nome, disse uma mulher de terno cinza, sem expressão. Vai saber quando for hora, respondeu um homem com sotaque pesado, riscando algo em um caderno. As luzes da cidade passavam como estrelas mortas pelas janelas. O prédio parecia suspenso fora do mundo. E a outra? Perguntou alguém na ponta da mesa. Aquela que saiu da casa? Silêncio. Uma mão bateu devagar sobre a mesa. Ela pensa que acabou, mas a dívida só mudou de endereço. A criança virou a cabeça para a câmera que gravava tudo. A mesma câmera que tirou a foto que recebi. Ela sorriu. De volta ao meu lado da história, o relógio de bolso não marcava mais nada. Morto. Como se tivesse cumprido seu papel. Mas agora havia outdoors estranhos na cidade vizinha. Anúncios com mensagens cifradas. O futuro começa às 23:59. O ciclo nunca dorme. Lembre-se do silêncio. O músico viu primeiro, quando descemos do carro para abastecer. Apontou o dedo para um dos painéis.
A foto da nova criança, estilizada como propaganda política, com uma legenda embaixo. Ela nos salvará. A noiva, pálida, recuou um passo. Isso é aqui, não é só sobre a casa. O militar apertou os olhos, tentando decifrar algo, além da óbvia ameaça. Ou eles querem que a gente pense que é. Meu irmão tirou do bolso outro envelope que não tinha mostrado antes. Chegou ontem, no hotel. Dentro, 3 palavras escritas à mão. Vocês vão lembrar. Na mesma noite, um jornalista chamado Dorian transmitiu ao vivo uma matéria que parecia fora de lugar. Denunciava empresas sem nome, contratos sem assinatura, sociedades secretas que moviam dinheiro e governos atrás de cortinas antigas. Chamam de conselho, ele disse, olhando para a câmera. Mas é mais velho que qualquer governo e mais novo que qualquer revolução. Enquanto ele falava, a transmissão caiu. Tela preta, sinal cortado. 2 dias depois, Dorian foi encontrado vivo, mas sem memória nenhuma dos últimos 5 anos. A cidade inteira comentou. E ninguém conectou os pontos. Ninguém, exceto nós. A criança, a que estava comigo, a Alice pequena, apontou para os outdoors quando passamos por outra avenida. Eles estão marcando lugares, disse, sem tirar os olhos da luz piscando no alto de um prédio. Que lugares? Perguntei. Os nós, ela respondeu. Onde a história segura a respiração. Meu irmão abriu um mapa velho, rabiscado com canetas de cores diferentes. Círculos marcavam não só a casa onde tudo começou, mas esta cidade e outra, uma rede. Cada círculo tinha 1 hora escrita, 3h33 em alguns, 23h59 em outros. O conselho está sincronizando, meu irmão murmurou. Vários ciclos ao mesmo tempo. Para quê? O músico perguntou. Ninguém respondeu. Ainda. Perfeito. Vou continuar a partir daqui levando a história para um nível mais amplo, com o Sony Conselho iniciando seus primeiros ataques. Uma traidora entre vocês. E a revelação de que a nova criança não é apenas vítima, mas parte central de algo maior. Mantendo blocos abaixo de 10.000 caracteres, suspense e gatilhos mentais. Na madrugada, quando a cidade parecia dormir, os outdoors mudaram. As propagandas da criança foram substituídas por mensagens diferentes. O silêncio nos salvará. Preparem-se para lembrar. 23h59 aproxima. Ao mesmo tempo, as luzes de metade da cidade piscaram. Depois apagaram de uma só vez. Um blackout completo. O militar correu para a janela do hotel. Isso não é acidente. Do alto do prédio vizinho, drones começaram a projetar imagens. Nas paredes, contratos, nomes de empresas, rostos de políticos, todos ligados ao conselho. Mas havia algo errado. Os rostos estavam borrados, os nomes ilegíveis, como se o próprio vídeo fosse sabotado por dentro. Eles estão controlando a informação e a sabotando ao mesmo tempo, disse meu irmão, a voz tensa. Mostram só o suficiente para confundir, para incendiar as pessoas sem dar alvo. Na rua, começaram protestos improvisados, pessoas gritando nomes de quem nem sabiam se existia. Era o caos planejado. E no centro de tudo, o outdoor principal. Mostrava a criança do conselho olhando para baixo, para nós. Quando voltamos ao quarto, o músico estava diferente. Quieto demais. O militar percebeu primeiro. Onde você estava quando as luzes caíram? Fui buscar comida, o músico disse, sem emoção. Mas havia algo na voz dele, ou na falta de voz, como se falasse por obrigação. A noiva olhou para ele com olhos que já tinham visto mentira de perto. Eles falaram com você. O músico não respondeu. Falaram com você? Repeti, mais alto. Ele ergueu os olhos, finalmente. Eles prometeram me devolver tudo que tiraram. A minha carreira, a minha vida, memórias que vocês nem sabem que eram minhas. O militar apertou a arma. E o que você deu em troca? Silêncio. Meu irmão suspirou. Nós. O músico não negou. Na manhã seguinte, as sirenes não paravam.
O blackout se espalhou para bairros inteiros. O conselho começou a transmitir mensagens enigmáticas em todas as telas ligadas a geradores. Lembrem ou perderão. O ciclo só termina quando todos souberem. Mas ninguém sabia o que lembrar. O medo cresceu rápido. Lojas saqueadas, ruas bloqueadas, o som de helicópteros, mas sem bandeiras, sem identificação. E a cada esquina, a imagem da nova criança, sempre séria, sempre olhando direto para a câmera. A Alice pequena segurou minha mão com força. Eles estão acelerando. Querem tudo de uma vez. Tudo o quê? Perguntei. O mundo inteiro preso na mesma hora. Fomos até uma estação de energia abandonada, um dos pontos marcados no mapa pelo meu irmão. Lá encontramos Dorian, o jornalista que havia perdido a memória. Ele parecia mais velho, mais cansado, como quem sonhou demais em pouco tempo. Vocês não entendem. Ele disse mal nos vendo direito. Eles não querem só mandar, querem que todo mundo lembre do que não aconteceu. O que não aconteceu? Perguntei. Os outros ciclos, Dorian respondeu, a voz tremendo. As vidas que vocês já viveram, as guerras que começaram e acabaram sem ninguém lembrar, as famílias que se repetem sem saber. Eles querem devolver tudo de uma vez. O mundo inteiro lembrando tudo ao mesmo tempo. O militar fechou a cara. Isso vai enlouquecer qualquer um. Esse é o plano, Dorian disse. Quando todo mundo enlouquecer, eles oferecem a saída. E a saída vai ser eles. De volta ao hotel, encontramos a nova criança, a do sentada no corredor, esperando. Sem guardas, sem pressa. Vocês querem parar o conselho? Ela perguntou. Calma, como se fosse dona do prédio inteiro. É por isso que está aqui? E perguntei. Não, estou aqui porque eles querem exatamente isso. Alice pequena deu um passo à frente. Eles vão usar você como isca. A criança do conselho sorriu sem negação. E como arma, meu irmão cerrou os punhos. Eles vão deixar você cair para que todo mundo peça a salvação. Não vão deixar, ela corrigiu. Eu mesma vou cair, na hora certa. O músico a encarou, assustado. Por que está nos contando isso? Porque mesmo caindo, eu ganho, ela disse. E vocês ainda não entenderam o que eu sou. Ela não tinha medo, não pedia permissão. Apenas caminhava pelo quarto como se fosse dela, os pés pequenos sem fazer ruído no piso gelado. Vocês acham que eu sou só mais uma peça, disse olhando para mim, para o músico, para todos. Mas eu sou o ciclo inteiro. Alice pequena franziu a testa. Ninguém pode ser o ciclo inteiro. Eu posso. A criança do conselho corrigiu sentando-se na beira da cama. Porque não nasci. Eu fui feita. O militar largou a arma na mesa devagar. Feita. Como? Ela sorriu. Não de forma cruel, mas como quem ensina uma criança a ler. De todas as memórias que vocês não quiseram lembrar, de todos os nomes apagados, de todas as mortes que voltaram. Meu irmão fechou os olhos por um instante. Eles te construíram com tudo que o mundo quis esquecer. E por isso, eu nunca perco, ela completou. Dorian, o jornalista sem memória, entrou cambaleando, a voz fraca, mas firme. Eles vão usá-la para reiniciar o mundo inteiro. Um só horário para todos. Quando der 23h59, o planeta vai acordar lembrando. Tudo! Todas as guerras, todas as traições, todos os assassinatos que sumiram da história. O militar respirou fundo, olhando para a criança do conselho. E quando todo mundo enlouquecer, vocês oferecem a cura. Não nós, ela disse. Calma. Eu. Você é a cura e a doença ao mesmo tempo. Murmurei, entendendo tarde demais. Ela sorriu inocente. Por isso vão acreditar em mim. Meu irmão espalhou o mapa na cama. Os pontos brilhavam sob a luz fraca. Essas marcas não são só os nós de energia, são os lugares onde o conselho esconde as gravações. A história inteira está guardada nesses pontos. Se destruirmos, o ciclo não recomeça, disse o militar. Ou destravamos tudo de uma vez.
Dorian sugeriu. E o mundo lembra antes da hora. Eles perdem o controle. Alice pequena balançou a cabeça. Se todo mundo lembrar sem preparo, ninguém sobrevive. Então temos que escolher, falei. Ou deixamos o conselho fazer o jogo deles, ou destruímos tudo e o mundo arde de verdade. O músico encarou a criança do conselho. E você, vai ficar de lado de quem? Ela apenas sorriu. Do vencedor. Naquela noite, enquanto discutíamos rotas, ouvi passos no corredor. Saí do quarto devagar e vi meu irmão falando com alguém ao telefone, voz baixa, tensa. Sim, eles acreditam em mim. Não, ela não desconfia. Quando chegar a hora, eu entrego todos. Meu coração parou um instante. Ele virou e me viu. Ali, não tentou negar. É a única forma, ele disse, como se isso justificasse tudo. Se entregarmos os pontos ao conselho, eles param a contagem. Ninguém morre. Ou todo mundo perde, retruquei, sentindo a raiva queimar. Às vezes é a mesma coisa, ele respondeu e desligou. À meia-noite, a cidade inteira foi tomada por um som único, um bip metálico, repetitivo, vindo de todos os alto-falantes, das TVs ligadas, dos outdoors, dos drones. No topo do prédio mais alto, um relógio digital marcava 23h50, 10 minutos para o que quer que fosse acontecer. A criança do conselho olhou para o céu e sorriu, como quem reconhece a própria criação. Agora não há mais lados, só o tempo. Alice pequena apertou minha mão com força. Se não pararmos eles antes das 23h59, não vai ter volta. O militar pegou a arma de novo. Então a gente corre. Perfeito. Agora vou levar a história até o clímax do episódio. Com a corrida final contra o conselho, a revelação da função da criança e o ataque para impedir o reinício global. As ruas estavam em pânico. Carros abandonados, sirenes cortando o ar, drones projetando mensagens cada vez mais confusas. Lembrem antes que seja tarde. O ciclo é inevitável. 23h59 aproxima. O relógio gigante no topo do prédio piscava. 23h52. Meu irmão carregava o mapa, o militar a arma, o músico a culpa e a criança do conselho caminhava como quem já sabia o final. Se destruirmos os nós, eles perdem o controle, disse o militar, abrindo caminho entre os protestos. E se destruirmos? E der errado? E perguntei. A criança sorriu. Não existe errado. Existe só o próximo ciclo. Chegamos ao prédio mais alto da cidade, o mesmo da foto. Telas gigantes davam a contagem regressiva. 23, 54. Guardas do conselho protegiam a entrada. Rostos sem expressão, como bonecos. O militar derrubou 2 com tiros rápidos. O músico desarmou outro com movimentos que não aprendeu em bares, mas em vidas que não lembrava ter vivido. Subimos 20 andares a pé, os elevadores travados de propósito. No 21º, encontramos uma sala cheia de cabos e computadores. Luzes piscando como corações apressados. O núcleo de transmissão, disse meu irmão. A criança do conselho subiu na mesa e olhou para as telas. É daqui que eles vão falar para o mundo inteiro. Quando eu cair. Cair como? Perguntei. Ela sorriu. Como mártir. Todo mundo acredita em quem morre por eles. Na tela principal, o conselho apareceu ao vivo. Rostos escondidos por máscaras brancas. Vozes sem emoção. O mundo esqueceu demais, disseram. Hoje, todos lembrarão, e todos nos seguirão. A imagem cortou para a criança ao meu lado, captada por câmeras que não vimos entrar. O sacrifício será dela, para que todos entendam o preço da verdade. Eles vão matar você ao vivo, falei. Sim, ela respondeu sem medo. E então eu serei a salvadora que eles mesmos criaram. O músico olhou para mim desesperado. Se ela morrer, o mundo inteiro pede o conselho de volta. Eles viram heróis. O relógio marcava 23h56. Meu irmão colocou explosivos improvisados nos cabos principais. Se derrubarmos o núcleo agora, eles perdem a transmissão. Ninguém vê nada. Sem espetáculo, sem mártir.
E sem prova do conselho também, o militar lembrou. O mundo não acredita sem ver. Era escolha entre cortar a voz deles ou expor tudo e arriscar que ganhassem de qualquer jeito. A criança do conselho nos observava como quem assiste a um jogo antigo. Vocês não entendem. Eu não preciso deles para morrer. Só da câmera. O relógio mostrava. 23h57. Alice pequena puxou meu braço. Se desligar tudo, eles não param. Só ficam invisíveis de novo e voltam mais fortes. Olhei para o militar, para meu irmão, para o músico. Todos esperando a decisão. Corri até a mesa central. Peguei a câmera principal e virei para mim mesma. Vocês querem um mártir? Gritei para o mundo inteiro. Então olhem para mim. O conselho protestou nas telas. A criança do Buzz o conselho me encarou pela primeira vez sem sorriso. Eu não caio pelo jogo de vocês, continuei. Se querem a verdade, ela vem agora. E apertei o detonador. As luzes explodiram em faíscas. As telas quebraram. Os drones caíram do céu, como pássaros mortos. O relógio travou em Goshguentu antes de apagar. Silêncio. Um silêncio mais pesado que qualquer tiro. A fumaça tomou a sala. O prédio inteiro tremeu, mas não caiu. O conselho sumiu das telas, das vozes, dos outdoors. Lá fora, a cidade estava sem energia, sem mensagens, sem comandos. Pela primeira vez, sem eles. A criança do conselho desceu da mesa, ilesa, sem emoção. Vocês atrasaram tudo, disse calma. Mas o próximo ciclo sempre chega. O músico caiu sentado no chão, exausto. O militar guardou a arma. Meu irmão olhou para mim como quem pergunta se ganhamos ou só compramos tempo. Alice pequena segurou minha mão. Por enquanto é liberdade. Lá fora, o céu começou a clarear. Um novo dia, sem contagem, sem relógio. Mas na rua, entre a fumaça, alguém deixou outro envelope preto. No verso, uma única frase. Próximo ciclo. Global.